Eu trabalhei 36 anos no laboratório, né? E depois eu saí do laboratório. Então, desde 2016, eu não trabalho mais com geologia, com petrografia, enfim. Eu fui, na época eu fui convidada pela diretora de inovação para organizar aquele livro, né, Histórias de Inovação, e ela pediu que eu fosse para a diretoria. Uhum. E nessa época também, a historiadora que trabalhava no IPT, que era responsável pela memória histórica, saiu da instituição. E nós tínhamos um projeto que eu auxiliava, que era de digitalização de fotografias a partir de negativos de vidro, que é um acervo importante que o IPT tem. O IPT tem 13 mil negativos de vidro. Então, negativo do quê? De vidro? Negativo de vidro. Vidro? Vidro, é como era, né, antigamente. Não existia filme de acetato, né? Nossa. Uhum. E aí, eu... Sim. Obrigada, querida. Essa é a Cris. Quanto tempo trabalhamos juntas, né, Cris? Mais de 20 anos. Quando você saiu, me senti meio abandonada. Olha só. Mas depois superei. A gente tem que superar, né? Então, até perdi agora. Não. Eu também fiz. Os 13 mil negativos de vidro, isso. E aí o então presidente do IPT, o Fernando Landgraf, me perguntou se eu poderia ficar responsável pela memória, já que eu já estava na diretoria e tal. Aí eu aceitei, né? E ele tinha não sei se a gente já engata esse assunto agora. Sim. Já? Uhum. Tá. Inclusive, acho que tem umas fotos. E a gente conversava, né, sobre o acervo do IPT. O IPT tinha tanta coisa, tantos materiais, né? E a historiadora anterior, a Cristiane, ela era uma heroína, assim, ela fazia tudo que ela podia, mas ela não tinha muito apoio, assim, digamos, né? E ele falou assim, não, por que a gente não faz um projeto e encaminha para o Ministério da Cultura, né, via Lei Rouanet, quem sabe a gente consegue um financiamento. E aí ele articulou isso com uma empresa, que é o Instituto Pedra, né, e a gente então fez uma parceria com eles e encaminhamos um projeto para o Ministério da Cultura, para fazer a adequação do acervo do IPT, né, visando um museu de tecnologia e inovação para um futuro. Né? E o projeto foi aprovado, então a gente, em 2018, nós começamos a fazer esse trabalho, né, contratamos uma empresa de conservação para fazer o plano de classificação e tal, e fizemos na época um levantamento, assim, vamos dizer, não é bem superficial o termo, mas meio genérico, meio por cima, assim. Chegamos à conclusão que tinha 120 mil itens, pelo menos, né, do acervo para a gente catalogar, higienizar, fotografar, condicionar. Até a Mônica participou dessa fase, né, Mônica? E aí a gente pensou, bom, não vai dar para fazer tudo isso, né? Então resolvemos fazer um projeto piloto, pegando acervos, né, itens de vários locais do IPT. Então a nossa ideia nesse projeto piloto era pegar, por exemplo, objetos da naval, objetos da madeira, objetos da geologia, objetos da química,
e também materiais diferentes, né? Porque a gente tinha que cobrir materiais diferentes, então tinha que ter objetos, né, tridimensionais, por exemplo, equipamentos, aparelhos e tal, tinha que ter documentos em papel, fotografias, mídias, enfim, várias coisas, né? E aí a gente conseguiu fazer esse projeto, várias pessoas trabalharam, foi também um projeto bem legal, assim, de equipe, né? Para mim foi um desafio grande, né? Eu fui estudar essa área de museologia e eu não achei que fosse tão difícil, mas para mim foi muito difícil. Eu fazia disciplina lá e, meu Deus, eu não entendia nada, aqueles termos, aquelas coisas, e tinha que ler tanto, estudar tanto, porque é uma outra área, né? Completamente diferente da minha, né? Eu consegui aprender alguma coisa, né? Não vou dizer que não aprendi nada, mas também não foi fácil. Então, mas isso no que diz respeito ao modo de apresentar, né? Você foi coletar as informações e acho que museologia é como você vai estar mostrando isso para as pessoas. Isso pode ser bem complexo mesmo. Não, é muito mais do que isso. Eu também achava que era assim, mas é muito mais. E depois você tem que estudar e saber o que cada autor acha, né? A Mônica, que é dessa área, ela sabe como que é. E como eu fui para uma área, né? Eu sou das ciências, né? E apesar de eu ter falado que eu tinha facilidade para humanas, eu tinha quando eu era jovem, assim. Mas depois eu fui tão para o lado científico que acho que eu esqueci essa parte, sabe? Então, para mim foi difícil, porque é um outro linguajar, é uma outra... Com certeza. É uma outra percepção das coisas, entendeu? É bem complexo. Mas felizmente também, né, eu tinha participação de várias pessoas da área que me ajudavam bastante, né? A própria Cristiane, historiadora, né, a Mônica ajudou muito, a Márcia Riso e tantos outros que vieram depois. E a minha formação ajudou no sentido assim de... eu tenho um certo conhecimento, né, do trabalho do IPT, por tanto tempo que eu estou lá, e também um conhecimento técnico, né, de alguns assuntos, né, claro que não de tudo, mas então isso também no fim ajuda. Claro, né? claro.